Caros colegas, nessa demonstração a gente vai aprender como configurar o NAP. O NAP é o Network Access Protection, tá? Proteção de acesso à rede. A gente vai usar para essa demonstração um servidor e uma estação. Tá? No meu servidor eu vou subir o NPS, Network Policy Services, e vou subir o NAP. Vamos configurar ele via DHCP e vamos bloquear o acesso de uma estação que possa ter alguma vulnerabilidade. O NAP basicamente ele vai trabalhar verificando se a estação tem o antivírus ativado, o Windows Firewall está ativado. Se for o Windows Vista superior, ele consegue verificar também se o anti-spyware está ativado, se o antivírus está desatualizado. O Windows Update também ele consegue verificar. Então a gente já tem nessa máquina o nosso servidor DHCP. Vamos ter que habilitar o NAP nessa ferramenta então. Mas antes disso vamos instalar então o Network Policy Services. Estou vindo aqui em funções. Vamos esperar ele atualizar. A gente vê que não tem o NPS instalado nessa máquina. Vamos mandar adicionar a função. Próximo. Aqui então a gente tem Network Policy and Access Services. Vamos teclar Next. E vamos marcar aqui Network Policy Server. Vamos teclar Next novamente. Mandar instalar. Já está quase finalizando. Instalou com sucesso. Vamos agora em ferramentas administrativas, abrir a console do NPS. Então a gente tem aqui Network Policy Server. Vamos maximizar a tela do NPS. Aqui do lado esquerdo então a gente tem Network Access Protection. E aqui a gente tem os validadores de integridade do sistema. E o Windows. Então temos validadores de integridade de segurança do nosso Windows. Tá? Aqui a gente tem configurações e a nossa configuração default. Vamos abrir aqui então a nossa configuração default. A gente tem aqui então uma opção para o Windows XP, que a diferença é que o Windows XP não consegue verificar anti-spyware. Então vamos vir aqui em Windows Vista, Windows 7. Vamos desmarcar tudo. A gente está só no ambiente de teste, tá? Só para a gente verificar a funcionalidade da ferramenta. Vou deixar só o Firewall, verificação de Firewall habilitada. Vou teclar OK. Agora vamos em políticas. Aqui em políticas a gente tem então a Health Policies, né? Políticas de integridade. Vou botar um botão direito, mandar criar uma nova política de integridade. Aqui no campo da política, nova da política, eu vou colocar conformidade, porque essa máquina está dentro da conformidade da nossa empresa. Vou manter aqui então o System Health Validator, o validador da integridade do sistema, como o padrão para essa tela que ele já colocou, que a gente passa em todos os checks do SHV, System Health Validator. Vamos deixar que a gente passou todos e vamos usar para fazer essa verificação de integridade o validador do nosso Windows. Vou teclar OK. E vamos criar também uma outra política agora para não conformidade. Vamos colocar o nome aqui de não conformidade. Vamos colocar aqui no check que ele falhou um ou mais validadores do SHV e vamos marcar de novo que a gente vai estar usando aqui o Windows Health Validator, então validador de segurança do nosso Windows. Vamos teclar OK novamente e eu já criei aqui duas políticas de verificação de integridade. Agora nós vamos em Network Policies, política de rede. A gente já tem duas políticas padrão aqui do Windows. Vou desabilitar elas. Vamos criar então uma nova política de rede.
Vamos colocar como nome conformidade, acesso completo. Vamos teclar Next. E agora vamos adicionar uma condição. Vamos descer aqui a nossa barra de rolagem, vamos selecionar Health Policies. Tá aqui. Vamos mandar adicionar. E vamos colocar a política de conformidade que a gente tinha acabado de criar. Teclar OK. Vamos teclar Next. Então vamos manter aqui como acesso concedido. Next. E vamos desmarcar aqui os métodos de autenticação. E vou marcar aqui embaixo, vai realizar apenas um cheque de validade da integridade da nossa máquina. Vamos teclar Next novamente. Nessa tela não vamos mudar nada, Next de novo. E agora a gente tem aqui o NAP Enforcement. Então aqui a gente pode verificar que a gente está permitindo acesso completo para nossa rede. Vamos teclar Next e Finish. E agora vamos criar então uma política de acesso à rede para as máquinas que estiverem fora da nossa conformidade. Então eu vou criar uma nova política de rede. Vou colocar aqui, a gente tinha criado uma como conformidade acesso completo. Eu vou criar uma como não conformidade. Acesso restrito. Vamos teclar Next. Vamos adicionar então uma condição. Vamos descer aqui embaixo para pegar nossa política de integridade. Vamos adicionar. E agora vamos selecionar então aquela outra que a gente havia criado anteriormente, que é a de não conformidade. Vou teclar OK. Next. A gente vai conceder o acesso. Tá? Pode parecer estranho, mas realmente a ideia nossa é conceder acesso, porque a máquina vai ter que ter acesso à nossa rede de remediação, à nossa rede apartada, para ser corrigida. Ter aquela vulnerabilidade de antivírus atualizado, Windows Update atualizado. Então a gente tem que realmente conceder acesso para a nossa máquina, mas a gente vai conceder o acesso a uma rede apartada, uma rede restrita. Aqui também, como na anterior, vamos desmarcar os métodos de autenticação e vamos manter aqui apenas realizar o cheque de integridade da nossa máquina selecionada. Vamos teclar Next. Aqui não vamos mudar nada nessa tela, vamos teclar Next novamente. Agora vamos selecionar aqui então em NAP Enforcement, que a gente vai permitir acesso limitado. E vamos descer aqui embaixo, vamos desmarcar a autorremediação. Vamos teclar Next e Finish. Criamos então as duas políticas de acesso à rede, dos micros que estão dentro da conformidade da nossa empresa e dos micros que estão fora da conformidade. E agora, como a gente está fazendo a restrição via servidor DHCP, e agora vamos abrir a console do nosso servidor DHCP. Ele que vai ser o responsável de jogar a nossa estação para uma rede apartada. Então eu já tenho aqui a console do meu servidor DHCP, está no meu domínio Edson Túlio, no meu servidor DC1. Eu tenho o meu escopo que está aqui em operação, já tenho alguns IPs que estão designados. Ou aqui em propriedades do meu escopo, vamos teclar o botão direito e temos aqui uma tab que é Network Access Protection, proteção de acesso à rede. Vamos habilitar essa proteção para esse escopo. Vamos teclar OK e vamos aqui em opções do escopo. Vamos dar o botão direito, vamos configurar as opções. Vamos aqui em Advanced.
E aqui em User Class a gente vai selecionar Default Network Access Protection. Vamos selecionar a opção 6 do nosso servidor DNS e vamos colocar o IP do nosso servidor: 192.168.1.1. Vamos adicionar. E vamos selecionar a opção 15 e vamos colocar essa máquina em outro domínio. Nome do domínio, tanto a máquina que tiver com alguma vulnerabilidade, alguma proteção desabilitada que o NAP vai estar restringindo, eu vou colocar como restrito.edson.tutorial. Vamos teclar OK. Então a gente tem agora um escopo para a máquina que tiver com alguma vulnerabilidade. Então a gente tem a nossa rede padrão e a nossa redinha apartada. Se a máquina estiver ok, ela vai estar no nosso domínio Edson Tutorial. Se ela tiver com alguma falha de integridade, ela vai estar no domínio restrito.edson.tutorial. Vamos agora retornar na nossa estação. Na estação do nosso usuário, vamos executar o NAP CL CFG. Essa seria a configuração do cliente do NAP Client, ponto, Microsoft Console. Então, nessa ferramenta, a gente vai habilitar o cliente de imposição. Vamos clicar aqui então, no nosso cliente de imposição. E vamos fazer que o micro fique em quarentena via DHCP. Vamos habilitar, teclar OK. Agora vamos em serviços. Aqui a gente vem em proteção de acesso à rede. Vamos mudar de manual para automático e vamos startar. Então aqui já está startado o serviço do agente de proteção de acesso à rede. Fechar então a tela de serviços. Vamos abrir agora então o nosso editor de políticas locais, nosso GPEdit, Microsoft Console. Aqui no GPEdit, vamos aqui em configuração do nosso computador, modelos administrativos. E aqui em modelos administrativos então, a gente vai habilitar a central de segurança dentro de componentes do Windows. Aqui a gente tem a nossa central de segurança. Eu vou habilitar que ela seja ativada. Ela está como não configurada. Vamos habilitar. Até agora a gente está habilitando a central de segurança. Vamos fechar nosso editor de política. Solicitar que a nossa política seja atualizada. Vou dar um gp update /force. A política foi atualizada com sucesso. Então agora eu vou desabilitar o nosso firewall. Aqui em serviços, eu tenho o firewall do Windows, ele está em operação. Eu vou interromper o serviço. A gente vai ver que ele abriu um balãozinho aqui avisando que o firewall foi desabilitado. E a gente pode verificar também
que abriu agora um balão bem na sequência, falando que a proteção de acesso à rede já detectou que esse micro tem uma vulnerabilidade, né? Ela está informando que o acesso à rede desse micro pode estar limitado. Se a gente for ver aqui, né, o agente de integridade do Windows, o System Health Validator, ele está reportando que foi mal sucedido, ele está monitorando a nossa máquina e não pode atualizar o status de segurança desse computador. Retornando então ao nosso prompt de comando, então ipconfig/all, a gente pode verificar que a nossa máquina agora ela está num domínio restrito e no estado de quarentena. Então a gente pode verificar que o NAP realmente foi efetivado e a nossa máquina teve acesso à rede dela restrito. Agora ela está numa rede apartada no estado de quarentena. Vamos habilitar novamente o nosso firewall do Windows. A gente pode novamente digitar ipconfig e a gente vê que pelo simples fato de habilitar o firewall, o validador de integridade do sistema retornou nossa rede, nossa máquina, para a rede de produção, tirou ela do estado de quarentena. Agora já voltou aqui nossa telinha do NAP. A gente pode ver aqui, a gente retornou então até acesso total à nossa rede. Obrigado a todos e até a nossa próxima demonstração.